Liberdade na prática, a gente tem trazido alguns assuntos aí do cotidiano, mostrando como que a liberdade influencia diretamente no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. E qual que é o assunto do vídeo de hoje? Vem comigo depois da vinheta que eu vou te contar. Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu quero te pedir, aproveita que você está aí, ó, já se inscreve, já curte, já ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Então vamos lá para o assunto de hoje. Eu quero falar com vocês hoje sobre a obrigatoriedade dos frentistas aqui no Brasil. Essa obrigatoriedade ela existe por causa de uma lei lá do ano 2000 que proíbe o autosserviço em postos de combustíveis. E como que isso impacta no nosso dia a dia? Bom, na prática a gente está obrigando uma profissão a continuar existindo por uma lei. Imagina como seria se a gente tivesse uma lei, por exemplo, obrigando a existência de ascensoristas nos elevadores, né? A gente tem passado aí por uma evolução das profissões, isso é normal, vai continuar acontecendo. Algumas profissões vão ser extintas, algumas profissões já foram extintas devido a essa evolução e isso é completamente normal. Não faz nenhum sentido a gente proteger uma profissão através de uma lei, né? Imagina uma lei para proteger os datilógrafos ou as empresas, né? Não deixar falir uma empresa de datilografia ou que faz máquinas de escrever, não faz nenhum sentido. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa lei que trata especificamente dos frentistas. E o que acontece? Tem tramitado no Congresso Nacional algumas tentativas de acabar com essa lei e de permitir o autosserviço aqui no Brasil. E é importante destacar isso, é permitir o autosserviço. As leis que tramitam no Congresso Nacional, que tentam extinguir essa obrigação, ela não obriga o posto a fazer o autosserviço. É o contrário, ela dá liberdade para que o posto possa decidir se ele vai querer ou não contratar um frentista. E aí o que acontece? Existem argumentos de todos os lados e eu quero debater com vocês aqui os principais que eu ouvi a respeito dessa questão. Bom, o primeiro é que uma legislação como essa, que permite o autosserviço, geraria muito desemprego, já que no Brasil existe uma estimativa de aproximadamente 500 mil frentistas. Para que esse desemprego não aconteça de forma massiva num primeiro momento, alguns projetos que estão tramitando têm a proposta de fazer uma transição ao longo de 5 anos. Ou seja, nesse tempo, esses frentistas seriam treinados, capacitados para que eles estivessem aptos a procurar outras profissões. As profissões, elas vão evoluindo, então é natural que se essas pessoas perderem seus empregos, elas vão acabar se adaptando ao mercado, vão encontrar colocação em outras posições, como aconteceu com todas as outras profissões que foram extintas ao longo do tempo. Então isso é absolutamente natural. O que a gente não pode fazer é impor o atraso ou impor esse avanço através de uma legislação. Isso realmente não faz nenhum sentido. E aí eu até queria compartilhar com vocês um exemplo de um livro que eu gosto bastante, eu deixei aqui atrás para mostrar para vocês, que é esse livro aqui do Frédéric Bastiat, chama O que se vê e o que não se vê. E aqui na capa já tem um dos contos que ele traz nesse livro, que é o conto da janela quebrada, mas não é sobre esse conto que a gente vai falar hoje, um outro dia a gente conversa sobre ele. Bom, nesse livro ele traz um exemplo de um caso, ele traz alguns contos que não são verídicos, né? São histórias que ele inventa para poder explicar o ponto dele, e num dos contos ele traz um exemplo lá da França dos produtores de vela, produtores de iluminação e de todo tipo de resina e tudo mais, de todas as coisas que são relacionadas com a iluminação, que eles fazem uma petição, eles escrevem uma petição para a Câmara dos Deputados lá da França para pedir para os deputados fazerem uma lei impedindo o sol de entrar nas casas, obrigando todas as casas a fechar a janela, fechar a fresta e tudo mais, porque o sol é uma concorrência desleal com o que eles produzem, né? Com vela, enfim, tudo mais. Então, para impedir o sol de entrar e daí para obrigar as pessoas a comprarem os produtos que eles produzem, eles redigem uma petição e pedem para os deputados obrigarem todas as pessoas a fecharem suas janelas. O que eles estão querendo fazer? O que o Bastiat quer mostrar aqui?
que eles estão tentando proteger as suas empresas, proteger o que eles produzem através de uma lei, o que não faz nenhum sentido. Você está impedindo a evolução com uma coisa que não tem como você concorrer, né? Como é que você vai concorrer com o sol? Então, o Bashar, ele traz uns exemplos muito legais, práticos, nesse livro aqui, O que se vê, o que não se vê, e ele explica sempre o que eu costumo chamar de a página 2. E o que acontece no dia seguinte quando a gente aprova alguma legislação desse tipo. Então, fica aqui a dica para vocês lerem o livro do Bashar, O que se vê, o que não se vê. Isso tudo para dizer para vocês que não faz nenhum sentido a gente proteger uma lei, proteger um emprego ou proteger uma empresa através de uma legislação, porque a evolução vai acontecer naturalmente e o que a gente está fazendo é só impondo um atraso. Um outro argumento que as pessoas trouxeram bastante nessa discussão sobre a obrigatoriedade ou não de ter o frentista é a questão da segurança. Isso foi bastante discutido. E aí eu quero trazer para vocês uma informação de que as notas técnicas do Ministério de Minas e Energia já classificam essa atividade como não sendo de alto risco, ou seja, você não precisa ter um treinamento específico para poder exercer esse tipo de atividade. E baseado nisso, inclusive, e baseado na Lei da Liberdade Econômica, que foi uma outra lei que foi aprovada em 2019, que prevê que o comércio, que o livre mercado possa atuar em diversas situações, a combinação dessas duas coisas, né, da nota técnica do Ministério com a Lei da Liberdade Econômica, fez com que um posto de combustíveis de Santa Catarina, recentemente, agora no começo de abril, conseguiu uma liminar na justiça para atuar sem frentista. Porque ele conseguiu provar que essa lei que obriga ele a ter frentista está indo contra uma legislação federal, que é a Lei da Liberdade Econômica, e está indo contra uma nota técnica do próprio Ministério. Então, baseado nisso, ele conseguiu, na justiça, aí, o direito de ter o posto sem frentista. Inclusive, o dono desse posto que conseguiu essa liminar, ele alega que não tem mão de obra lá na cidade dele para exercer essa profissão. Então ele estava deixando de atender os clientes porque ele não consegue contratar frentista porque ninguém queria trabalhar lá no posto dele. Então, baseado em tudo isso, ele conseguiu essa liminar. Vamos ver o que vai acontecer, foi uma decisão ainda de primeiro grau, isso pode mudar, mas eu espero que o movimento oposto aconteça, né? Em vez disso ser revertido no segundo grau e a proibição acabar valendo, eu espero que aconteça o oposto, que a gente consiga liberar, que a gente consiga usar esse exemplo de Santa Catarina e espalhar essa liberdade, essa opção para todos os postos de todo o Brasil. É isso que eu espero que aconteça, mas vamos esperar porque essa decisão foi bem recente, mais para frente a gente pode até voltar a conversar sobre isso. E tem um outro ponto que é muito interessante de trazer para vocês, é que os carros elétricos já são abastecidos com autosserviço. E um outro ponto que eu também queria trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo é que nos outros países, em diversos países ao redor do mundo, essa possibilidade do autosserviço já existe. Inclusive, quem já viajou para o exterior já teve a oportunidade de abastecer seu próprio veículo. Isso não é nenhuma novidade ao redor do mundo. E o que a gente faz no Brasil? Com toda essa imposição, com essa obrigatoriedade, a gente acaba atrasando não só a evolução das profissões, mas também a evolução das tecnologias. Como tem tramitado no Congresso vários projetos que estão tentando fazer com que essa lei deixe de fazer essa obrigatoriedade, de ter o frentista, de proibir o autosserviço, foram feitos diversos estudos a respeito de quanto custa, então, o frentista na bomba de combustível, quanto custa no preço final do combustível você manter um frentista no posto. E o que foi descoberto é que, na verdade, o custo do frentista é bem baixo, é menos de 2% do valor que você paga na bomba de combustível. E aqui, sabendo dessa informação, a gente pode pensar em duas alternativas. Bom, se o frentista tem um custo baixo para o posto, isso nos leva a crer que muitos postos de combustível não vão demitir os seus frentistas porque eles vão ter a possibilidade de oferecer um serviço diferenciado, enquanto os seus concorrentes podem preferir repassar esse desconto, repassar essa redução do custo para reduzir o preço da gasolina. Então a gente cria uma possibilidade de serviço diferenciado, né? Então, se o custo do frentista não é tão alto assim, a gente não precisa obrigar, através de uma lei, que ele continue existindo, porque os postos vão se adaptar, vão ver a sua clientela e vão verificar se realmente eles têm ali necessidade de manter o seu frentista ou não para oferecer um serviço diferenciado ou se eles vão querer repassar esse custo, ainda que baixo, para o consumidor. Mas e aí, afinal, qual é a opinião da Malha a respeito de tudo isso? Bom, vocês que já estão me acompanhando aqui já devem ter percebido que eu sou a favor sempre da liberdade. Eu acho que as pessoas precisam ser livres para escolher qual caminho querem seguir.
Então, nesse caso, eu sou contra essa lei que proíbe o autosserviço, porque eu acho que isso acaba gerando um atraso no avanço das profissões, que é uma coisa absolutamente normal, que tem acontecido e vai continuar acontecendo, e também impõe um atraso no avanço tecnológico aqui do nosso país. Pensa, se você tivesse uma empresa de tecnologia, você investiria numa tecnologia para que uma bomba tivesse um autosserviço, fosse toda automatizada? Com certeza você não investiria, porque você sabe que hoje aqui no Brasil isso está proibido, né? Mas em outros países isso já acontece. E assim, já tem diversos outros setores que antes só tinha sempre uma pessoa ali te atendendo, como no caso, no caixa do supermercado, por exemplo, né? Em outros países, você já tem caixas de supermercado de autoatendimento há muito tempo. Aqui no Brasil isso está chegando recentemente, isso é praticamente uma inovação. E aquela tecnologia toda foi desenvolvida. Por quê? Porque não tem nenhuma lei que proíba que o caixa do supermercado seja feito o autosserviço, seja feito o autoatendimento. Então a gente acaba assim impedindo também o avanço tecnológico. E a gente impõe um custo aos serviços oferecidos através de uma lei, através de uma obrigatoriedade. A gente tira a possibilidade do próprio consumidor e do próprio empreendedor de oferecer um serviço diferenciado, porque a gente está dizendo para ele que ele é obrigado a oferecer aquele serviço. Mas de repente ele entende que para a região que ele atende, para o público dele, não faz sentido ter um frentista ali. E a gente não está dando essa possibilidade para as pessoas, para inclusive reduzir o custo, para que inclusive o cidadão, o consumidor final, possa pagar um custo menor, possa pagar um combustível mais barato no final do dia. Então toda vez que a gente bota esse tipo de imposições, a gente coloca assim custos que são pagos lá no final pelo consumidor final que acaba absorvendo todo esse custo, né? E aí às vezes a gente se pergunta no Brasil, né? Por que as coisas são tão caras no Brasil? Ah, mas é só 1%, mas é só 5 centavos, mas é só isso, mas é só aquilo. E quando a gente vai ver, no final do dia, a gente está pagando muito mais caro nas coisas aqui no Brasil do que em outros lugares. E a conexão que às vezes a gente não faz é que esse tipo de custo, por todas as coisas no Brasil acabarem custando mais caro, né? Tem até uma expressão que fala que é o custo Brasil, isso gera desemprego, isso faz com que as pessoas vivam numa pobreza maior. Por quê? Porque o custo é tão caro para produzir, é tão caro para contratar as pessoas, é tão caro para fazer tudo, que as pessoas fazem o mínimo, contratam o mínimo e colocam os preços lá em cima para poder cobrir todo esse custo. Então, no fim das contas, isso acaba sendo muito prejudicial, tanto para o consumidor quanto para o próprio trabalhador. A minha opinião final é: a gente precisa de liberdade.